Boa noite, professora Ianga. Boa noite, professora Roberta. Professor Jonathan, né? Que nós estamos esperando, só falta ele, né? A Maria do Carmo é a mãe. É uma amiga minha. Bem-vinda. Minha ótima professora, nós estamos fazendo atividade só para te deixar nervosa. Mais nervosa. Mas ele sabe que às 19, tá? Ele confirmou, aí já deve estar aparecendo por aí, viu? Viu? Tranquilo. Todo mundo já defendeu ou Yasmin é a primeira? Ah, então tá todo mundo relax já. A pontada no coração de todo mundo já passou. Só da Yasmin que tá aí hoje. Vai passar já. São 15 minutinhos, gente, de muito apavoramento, mas passa rápido. É 15, 20 minutos de apresentação que deixa você tão nervoso, passa tão rápido. Ele foi, Gabriel? Ah. Tá todo mundo assistindo aí no camarote. Pronto. Boa noite, Jonathan. Tá conexão, tá tudo tranquilo. Ah, que bom. Bom, estamos todos aqui, acho que já podemos começar então, né? Boa noite a todos. Boa noite, Yasmin. Boa noite, professor Jonathan. Boa noite, professora Ianga. Boa noite à mãe da Yasmin. Boa noite aos colegas. Hoje a gente está na defesa de TCC da Yasmin. Vou falar uma completa só para apresentar a Yasmin, que é as primeiras dele,
plataforma para falar, né, se foi aprovado ou não, ok? Então, a partir de agora, você já pode apresentar. Então, boa noite a todos, viu? Deixa a palavra com você. Boa noite a todos os presentes, ao pessoal que está na banca, aos convidados também. Então, dando início à apresentação do TCC 3, com um trabalho intitulado A Associação entre a Reintrodução Alimentar em Pós-Operatório e o Tempo de Internação. Da discente Yasmin, que no caso sou eu, a orientadora, a professora doutora Roberta Stoffoli Secom, o co-orientador, professor especialista Jonathan França da Silva. De início, a nutrição, ela serve mais além do que apenas nutrir as células. Ela vai ser responsável pela manutenção do metabolismo e pela imunidade do corpo humano. E com isso, vai ajudar a combater a inflamação, vai aumentar também a capacidade imunológica e está relacionado com o processo de cicatrização. A cirurgia, por si só, ela gera um desgaste metabólico no organismo. E esse desgaste atrelado à lesão que a doença causa e o jejum faz com que esse desgaste seja maior. A reintrodução alimentar precoce em pós-operatório, ele vai favorecer, reduzir complicações por infecção, está relacionado também com o aumento da força têncil da sutura, além de que está relacionado na cicatrização dos tecidos e da ferida, fazendo com que há uma recuperação satisfatória, reduzindo o tempo de internamento, fazendo com que a disponibilização dos leitos seja maior e há uma maior rotatividade dos atendimentos, otimizando assim os gastos públicos. O objetivo do trabalho visa avaliar o tempo de reintrodução alimentar em pós-operatório e o tempo de internamento hospitalar. A metodologia é um estudo de caráter transversal realizado no município de Paulo Afonso, Bahia. Aí os dados coletados, eles foram datados do período de outubro até dezembro de 2020, com a limitação, nesse caso, dessa coleta de dados, porque devido ao período da pandemia, só pôde ser feitos em fevereiro de 2021. Em relação aos aspectos éticos, o trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Univasf, sob o número que está apresentado no slide, e foi autorizado pela diretoria do Hospital Nay Alves de Souza, o HMAS. O hospital, ele atende os 3 estados circunvizinhos, que é Pernambuco, Sergipe e Alagoas, e atende cerca de 500 pacientes no mês, e possui cerca de 30 leitos da clínica cirúrgica. Foram coletados dados de prontuários de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos do hospital citado. Aí, quanto critérios de inclusão, foram pacientes submetidos à anestesia do tipo geral ou regional, raquianestesia, e quanto a critérios de exclusão, foram aqueles prontuários que as letras não estavam legíveis e os referentes a partes cesáreas. O questionário, ele se baseou em dados em três divisões principais: sociodemográficos, que tinha falando sobre sexo, idade, cor, cidade de procedência, a profissão e o convênio de saúde,
Quanto aos dados clínicos, perguntava sobre diagnóstico, porte da cirurgia, comorbidades, o tipo de anestesia que foi utilizado, as complicações pós-cirúrgicas e os dias de internamento. Aí, em relação à terapia nutricional, os dados coletados foram sobre o tempo de jejum pós-operatório, a via de terapia nutricional, a consistência e o volume da dieta e a evolução da terapia. Aí, a análise estatística foi feita utilizando o teste de Kolmogorov-Smirnov para avaliar a distribuição e normalidade das variáveis do estudo. Foi utilizado também a estatística descritiva, a fim de ter média, mediana e desvio padrão das variáveis. Além disso, foi utilizado o teste de correlação de Spearman para a relação entre o tempo de jejum no pós-operatório e o tempo de internação do paciente. Quanto aos resultados, foram coletados 100 prontuários, aí dentro deles, em relação ao perfil sociodemográfico, tinha a maioria dos pacientes eram do sexo feminino, cerca de 54%, a idade média era de adultos, de 38 anos, variando para 21 a mais ou a menos. Aí, em relação à cor, a maioria, 100% no caso, era da cor parda, que, em decorrência, a classificação é dada pelo profissional que está ali preenchendo o prontuário e ele que classifica dessa forma. Em relação ao convênio de saúde, 100% é do tipo SUS. E em relação à cidade de procedência, 54% eram procedentes de Paulo Afonso, mas quase metade desses pacientes são oriundos de regiões próximas, cerca de 46%. Em relação ao diagnóstico, a maioria foi de casos de abdômen agudo, cerca de 63%. Quanto ao porte da cirurgia, a maioria era de porte médio, com 75%. Em relação às comorbidades, a maioria não apresentava comorbidade, segundo o prontuário, e dentre dos que apresentavam comorbidade, a maioria tinha hipertensão arterial. Quanto à anestesia, a maior parte era de gente submetidas à raquianestesia. Em relação às complicações pós-cirúrgicas, a maioria não foi relatada alguma complicação, e enquanto as complicações que foram relatadas foram náuseas, vômitos, tontura, diarreia, hemoperitônio, entre outros. Em relação aos dados clínicos, os dias de internação, a mediana foi de 2 dias. Em relação aos dias de jejum em pós-cirúrgico, foi de 1 dia, a mediana. E em relação a essa reintrodução alimentar, a terapia nutricional que mais foi relatado foi de 98% oral. Enquanto a enteral, que foi relatada, a maioria era toda parte, no caso, que foi enteral, foi através de sonda nasogástrica, uma vez que o hospital não disponibiliza a sonda nasoenteral. Quanto à terapia nutricional, de início, o início da dieta, a consistência inicial dentre a terapia por via oral, teve a maioria de início sendo pastosa, essa consistência. Aí, quanto aos dados que estavam ausentes, que no caso não foi possível ser coletado, foi que no hospital
hospital não dispunha de equipe multidisciplinar de terapia nutricional. Outra coisa também que não se tinha era a evolução da terapia nutricional por parte da nutrição. E não tinha também a questão da personalização do volume da dieta, ou seja, essa dieta ela é padronizada para todo o paciente, independentemente de peso, altura ou idade. E não se tinha também a avaliação do estado nutricional, uma vez que não se é colocado os dados antropométricos do paciente. Aí notou-se que houve a correlação positiva entre os dias de jejum pós-operatório e os dias de internamento. Aí quanto à discussão, o hospital, né, de estudo, ele tem caráter interestadual, uma vez que ele está na divisa entre vários estados. Ele é localizado na rede de saúde da macro-região norte da Bahia. Ele atualmente está sendo custeado pela prefeitura, mas anteriormente ele era custeado pela Chesf. Ele tem uma importância para a região devido à interiorização do atendimento, que ele visa desafogar a superlotação que tem nos hospitais da capital, por exemplo. E os estudos falam sobre a importância de se ter um atendimento eficaz e uma boa equipe, né, que favorece a recuperação otimizada do paciente. E isso, de certa forma, está relacionado a não onerar tanto os gastos públicos. Quanto ao diagnóstico, a maioria estava relacionada à afecção por abdômen agudo. A literatura fala assim que, apesar de se pensar que espera-se que tenha um repouso maior gástrico por estar intervindo nessa região, eles falam que há mais benefícios em reintroduzir a alimentação precoce nesses casos do que risco de complicações, que o paciente só, no geral, ele mais ganha do que perde nessa reintrodução alimentar precoce. Lembrando que tem que ver também a tolerância inicial do paciente. E preconiza também que essa alimentação seja feita em até 24 horas pós-cirurgia. Em relação ao porte da cirurgia, que a maioria é o porte médio, que ele está relacionado à chance intermediária de perda de sangue fluido, e independentemente do porte, a literatura fala que não se exclui essa recomendação de jejum ser precoce. Aí, em relação à anestesia, e ela está relacionada a maioria dos casos ser do tipo RAC anestesia, ela está muito relacionada à administração de opioides. E esses opioides, além dos efeitos anestésicos, eles estão relacionados a vários efeitos não desejados, como o caso de náuseas, vômitos, a cefaleia pós-RAC, a retenção urinária, o retardo do esvaziamento gástrico, além de reduzir o peristaltismo também. Isso corrobora com aumento de refluxo gastroesofágico. E daí teria a necessidade de aumentar o retardo alimentar em pós-cirúrgico, para que seja diminuído o desconforto gástrico, e isso, de certa forma, interfere no aumento do tempo de internação hospitalar dos pacientes.
Quanto à terapia nutricional, a via de administração mais abordada foi a oral, no caso do estudo, e a literatura fala que essa é a via mais preconizada por ser a fisiológica, e elas são indicadas no caso de contraindicações. Aí, nesse caso, teria-se que optar pela nutrição ou interal ou parenteral. Aí, em relação à consistência, a maioria dos casos foi do tipo pastosa no estudo, e ela tem um objetivo maior de proporcionar um menor esforço para a digestão, visto que ela tem menos fibras na sua composição, então uma preparação cremosa que favorece uma mastigação, uma deglutição fácil. Em relação à equipe multidisciplinar de terapia nutricional, que o hospital não possui, no caso, a equipe ela tem muita importância na questão da assistência nutricional, visando reverter o quadro de desnutrição que debilita bastante o paciente em relação à patologia que ele esteja. E a literatura também fala que o investimento nessa equipe ela proporciona uma redução de custos com complicações devido à desnutrição. E isso também favorece a redução do tempo de internação, aumentando a rotatividade dos leitos e favorecendo, de forma geral, uma redução no custo hospitalar total. Em relação à correlação positiva de dias de jejum em pós-operatório e dias de internamento, essa correlação está de acordo com o que os demais estudos afirmam. E em relação a benefícios dessa reintrodução alimentar precoce, ela visa prevenir a atrofia da mucosa intestinal, favorecendo a manutenção da integridade dessa mucosa. Ela visa também atenuar o hipercatabolismo em resposta à lesão que o organismo está sofrendo e favorece também prevenir a translocação bacteriana, fazendo com que tenha um maior equilíbrio da microbiota e esteja menos suscetível à infecção. Em relação à conclusão, a maioria dos diagnósticos sindrômicos que requereram procedimento cirúrgico estavam relacionados ao abdômen agudo. A via de terapia nutricional mais utilizada foi a oral, prevalecendo o início da dieta com a consistência pastosa. Houve correlação positiva entre as variáveis dias de internamento e dias de jejum em pós-operatório. E esses resultados reforçam a necessidade de se investir em uma equipe multidisciplinar de terapia nutricional, visto que avaliam a situação nutricional do paciente de forma mais integral possível, dando um suporte calórico individualizado e favorecendo uma recuperação mais rápida e efetiva do trauma sofrido pelo paciente. E quanto aos agradecimentos, eu agradeço tanto a orientadora que me ajudou bastante me guiando no trabalho, agradeço à banca presente, agradeço também ao hospital que permitiu a entrada e a coleta de dados e aos funcionários também que foram bastante solícitos em relação à pesquisa, e agradeço também aos convidados presentes na sala. Nem doeu tanto assim. Parabéns, excelente apresentação. Só agradecer ao orientador, que eu fiz assim, porque o orientador mais desorienta do que orienta. Então, a gente faz o trabalho da gente, tenta fazer o trabalho da gente bem. Eu vou deixar para falar por último. Como as damas sempre tiveram lugar, como da
trabalho muito bem descritas, descritas muito bem alimentadas. Você tem uma facilidade de escrever muito boa, seu trabalho ficou bem fluido, a gente lê, nossa, a letra e a gente vai ler muito rápido, seu trabalho ficou realmente muito claro, você conseguiu deixar ele bem coeso. Eu tenho pequenas observações que possam te ajudar, talvez, no artista transmitir, que possa ser algo de crítica, quando você for mandar para o editor, quando você for enviar, para a publicação. Eu achei ótimo o seu texto. A sua introdução também, ela está muito clara, falando do seu objetivo, e o seu objetivo principal, ele você escreve dessa forma. Ele foi resultado foi levantado, existe como objetivo avaliar que a família em produção alimentar e pós-operatório tem que deixar os fatores da defesa psicológicos. Então, o seu principal objetivo é avaliar essa associação, em produção alimentar, no pós-operatório e termos de internação. E que é algo que é muito importante, no nosso dia a dia, enquanto cirurgião, enquanto nutricionista, enquanto unidade hospitalar, enquanto gestor, isso é algo muito importante. E aí eu fiquei realmente assim, embora eu já saiba dessa relação, qualquer estudo que venha adicionar, principalmente dentro de pesquisas que tem, até por causa da sistematização das dificuldades, por exemplo, você tem relativamente a falta de disciplinar e também a falta de uma sistematização desse atendimento, porque às vezes a gente passa várias visitas eu passo todo dia passa outra, e a conduta ela diverge, e às vezes isso começa uma conduta, pede uma variação, e no outro dia vem outro que faz, que não tinha feito. Então, realmente no hospital é difícil, principalmente serviço público, é muito difícil a gente estabelecer um tratamento linear. Então, aí eu fiquei procurando, a sua resposta. Aí veio a sua metodologia, e eu queria saber por que você colocou isso quantitativa, analítica, descritivo, verbal. Aí eu gostaria de saber por que você poderia colocar descritivo. No caso, é porque os dados que tinham coletado, ele teve esse caráter mais de relatar o que se foi do que se foi coletado, encontrado naquela situação pontual. Isso. E é um estudo quantitativo, você fez análise de estatística, você observou a informação, você calculou a normalidade. Então, foi um estudo bem analítico e quantitativo. Ele foi mais quantitativo do que descritivo. Descritivo é geralmente quando a gente pega um estudo e começa a descrever, por exemplo, uma série de casos, descrever mas quando você realmente descreveu a situação, também pode ser colocado assim. Aí você colocou, cirurgia você avaliar o diagnóstico, internamento, tipo de cirurgia, anestesia. Isso daí você colocou todos esses resultados dessa beleza que você apresentou. Foram coletados, aí você vem depois, comparado. Essa é a parte que eu vou definir. Aí você colocou, foram coletados dados usuários, então uma significativa grande, significa
organizado, mas é só questão de... Mas tudo bem, tá ótimo. Gostei também da sua tabelinha, né? Com parte sociodemográfica que você colocou. Ficou excelente. Como você escreveu. E você falou, né, da correlação positiva, né? Você brindou com o seu desfecho principal a correlação positiva entre o tempo de jejum em pós-operatório e os dias de internamento do paciente, né? Com uma relação, uma significância estatística muito alta, né? Um erro alfa menor que 0,01. Então, bem significativo, né? Então, isso é excelente para o seu trabalho. Aí vem só um parentezinho, que foi o que eu senti falta, né? Esse é o seu principal resultado. Você discutiu muito bem tudo, você discutiu cada tópico, anestesia, como... E aí, esse tópico que foi o principal do seu estudo, você se deteve a 3 parágrafos, que era onde eu estava esperando a sua discussão maior, né? E também senti falta de você relacionar com outros dados, porque, né, a gente pode cair no viés. Será que eram pacientes mais complicados que ficaram mais tempo em jejum por causa de alguma complicação cirúrgica? Por exemplo, pacientes que a gente não podia reiniciar a dieta, que iam ser reabordados, ou por qualquer outro motivo, algum cirurgião preferiu não iniciar a dieta, porque um paciente que estava com uma sonda nasogástrica, né, ele estava com íleo paralítico, ou qualquer coisa do tipo. Mas, senão também não tem problema. Mas pelo menos você procurar na literatura, porque assim, você colocou 4 referências para explicar o seu parágrafo, e nenhuma foi de artigo científico. Você colocou protocolo aceito, que hoje é muito utilizado. Inclusive, protocolo aceito tem, né, tipo, às vezes pede para iniciar a dieta assim, 6 horas após cirurgias enormes, eles já pedem para iniciar a dieta, justamente evitando todas aquelas complicações que você citou muito bem, tanto no seu trabalho como nos seus slides, né? Que é a atrofia da mucosa intestinal, com translocação bacteriana, tudo isso. Então, de toda forma, eu acharia melhor você discutir só um pouquinho mais, para deixar mais rico essa parte. E se você tiver algum dado do seu estudo que você possa acrescentar para relacionar esse tempo que possa explicar esse tempo de internação, que realmente foi o tempo que você dizer assim, não, as cirurgias foram muito parecidas, esses pacientes, eles realmente não complicaram, mas a gente observou que aqueles que demorou mais para introduzir a dieta foram os que mais demoraram para receber alta, né? Então, não foi pela complicação, eu não sei se eu estou conseguindo explicar, que uma complicação, ela poderia retardar o início da dieta, ou o início da dieta fez com que houvesse alguma complicação que retardasse a alta, né? Para saber só a questão, fazer a relação, né, causa-consequência. Quem foi a causa e a consequência. Só isso, e você procurar na literatura também, se você não tiver esses dados, não tiver colhido, não tem problema, você pode chegar na literatura e relatar, né, a causa e consequência segundo a literatura. E procurar só aprofundar um pouquinho mais, adicionar alguns parágrafos e tentar debater isso. Mas seu trabalho está muito bom mesmo. Era só isso que eu queria falar. Eu acho que até me estendi um pouquinho, porque realmente eu gostei muito do seu trabalho. É um trabalho muito interessante. Eu acho que a terapia nutricional é extremamente importante, né? Dentro da minha área, eu valorizo muito a terapia nutricional. Eu gosto muito de trabalhar, né, do lado do nutricionista, porque é extremamente importante para o sucesso da cirurgia. Assim, nutricionista, fisioterapeuta, enfermeiro, tem que andar de lado do cirurgião, assim, porque tá todo mundo juntinho, casado, né, para que possa dar tudo certo para o paciente, porque se faltar um, pode ser, entendeu, culminar no fracasso da cirurgia, né. Mas foi muito bom, gostei muito do seu trabalho, parabéns, Yasmin, pode ficar tranquila, foi muito bom, parabéns.
Parabéns, professora Roberta, professor Jonathan. Vocês foram excelentes orientadores, o trabalho ficou fantástico, tá? O trabalho está praticamente, quer dizer, está pronto para ser publicado, eu achei fantástico. Foi só a minha visão, assim, a gente tenta sempre olhar com um olhar mais crítico para ver se a gente consegue ajudar em alguma coisa, né? Mas o trabalho está excelente, eu adoraria ler esse artigo em qualquer revista. Obrigada, professora. Se eu não agradeci o tanto que eu deveria agradecer, eu estou agradecendo agora. Obrigada pelo aceite, né, do convite de Yasmin. A gente sabe que, né, para vocês que são médicos, né, que têm também a carga de trabalho, né, fora da Univasf, é complicado, às vezes, né, o dia também é puxado pelos outros atendimentos, às vezes hospitalar, enfim, né, ou clínica. Então, agradeço demais. Eu acho que as contribuições foram válidas. Eu acho que sim, a gente pode enaltecer ainda mais esse resultado, que foi o que Yasmin, né, encontrou, e no dia que a gente fez as análises, né, eu quase dei um pulo da cadeira quando deu a associação, então eu fiquei feliz, porque, queira ou não queira, né, foi por conveniência, uma amostra de conveniência, até pelo período que tinha de TCC, né, geralmente os TCC são mais enxutinhos no prazo de coleta. A gente tem toda essa pandemia, né, que não precisa historiar nem relatar, porque todo mundo está passando por ela e está vendo como que está complicado. E, né, o hospital nos abriu a oportunidade novamente de ir lá, quase deixa os cabelos da professora brancos de preocupação, porque todo dia eu mandava mensagem para Yasmin perguntando: Yasmin, tá tossindo, tá espirrando, tá bem? Voltou, foi no hospital, se higienizou, enfim, era uma luta. Então, agradeço demais a contribuição. Eu acho que tudo que você falou, professora, só serve para a gente melhorar com uma publicação. Realmente, é o resultado melhor, né? E era o objetivo principal da Yasmin. E eu acho que compensa a gente procurar um pouquinho mais na literatura, ver se a gente encontra alguns artigos que possam respaldar ainda mais esse achado dela, principalmente no hospital de interior, né? Que eu acho que é um resultado muito interessante para a gente valorizar a equipe multidisciplinar e multiprofissional de um hospital. E justamente o HNAS está passando por essa transição que a gente acompanha aí, e que é um hospital de importância não só para Paulo Afonso, mas para toda a região. Então, assim, eu não estou com papel agora, mas já gravei tudo que você disse para a gente olhar o TCC de Yasmin depois e melhorar esses quesitos, tá? Então, agradeço demais a participação. Professor Jonathan, passo a palavra para você, cascar Yasmin agora. Boa noite. Das atividades da Liga de Cirurgia, eu prefiro torturar ela mais um pouquinho, com um pouco mais de crueldade, mas agora não é o momento. Acho que aqui a gente pode levantar uma bandeira de paz aqui. O trabalho em si talvez uma das coisas que eu mais gosto de estudar atualmente em medicina, que é a parte de nutrição, porque eu vejo o quanto, como o Yanga falou, o quanto isso faz diferença no pós-operatório dos pacientes quando chegam, quando são submetidos à cirurgia. No caso do hospital, a amostra que ela fez foram pacientes que foram submetidos a cirurgias de urgência. E isso normalmente faz com que os pacientes fiquem em jejum mais tempo ainda. Esses pacientes, a análise que ela fez foi o tempo de jejum no pós-operatório. Mas esses pacientes já chegam de uma cidade ou de outra, 1 ou 2 dias sem comer, são operados e às vezes eles ficam 1, 2, 3 dias sem comer. 3 dias foi o tempo de jejum máximo que ela achou na amostra. Então, pensa que se ele já estava 1 ou 2 dias antes da cirurgia, ele ficou 5 dias sem ingerir nenhum tipo de alimento. E eu tenho na minha cabeça, eu acho que ter dor no hospital é tortura e ter fome no hospital é maltrato. Então, a comida precisa ser, a dieta precisa ser colocada o mais rápido possível. E, gente, só alguém bateu aqui na porta. Eu vou só ver aqui o que aconteceu. É bem rápido, tá?
Meu carro estava trancando ali outros carros, eu pedi para o posto do hotel tirar da frente. Aí eu fiz um pequeno previsto, desculpem. Sim, só voltando, eu entro nesse protocolo de que quanto mais cedo se introduz a comida, mais rápido a pessoa fica boa, mais rápido ela vai embora do hospital. Isso, pensando em todos, Yanga passou também por uma resistência à cirurgia, você precisa ficar lidando com o comportamento de cirurgiões que são muito conservadores com a reintrodução alimentar e pacientes que ficam muito tempo sem comer e meio sem base científica para isso. Você não tem por que não dar comida àquela pessoa, mas ela está lá porque o médico na prescrição não colocou a dieta. E aí isso precisa ter base científica para provar por que precisa comer logo. E aí, por isso que a gente acabou discutindo muito quando ela veio com essa ideia do trabalho, disse, olha, a melhor forma de avaliar é isso, é tentar colocar que quanto mais rápido introduz a comida, mais rápido a pessoa fica boa, e mais rápido ela vai embora do hospital. Então, e foi mais ou menos isso que ela encontrou, né, no trabalho. Eu acho que, como o Yanga destacou na parte da discussão, esse desfecho podia ter ficado um pouquinho melhor. Por exemplo, houve uma relação de eventos. Você citou, por exemplo, os eventos náuseas, vômitos, que podem ter acontecido por causa da maior parte da cirurgia ser feita por raquianestesia. Talvez, assim, claro, eu acho que o recorte ele tá bom. Por mim, isso aqui virava uma linha de pesquisa, entendeu? Você ficava coletando dados 5, 6 anos para fazer o destrinçamento de todas essas variáveis. Mas, de você pegar, por exemplo, qual foi a cirurgia, qual foi a anestesia, qual foi a complicação pós-operatória depois da introdução alimentar ou não. Tá? Porque, por exemplo, uma cirurgia de apendicite, ela não é igual em todas as pessoas. A cirurgia de apendicite ela pode ser complicada ou não complicada. A cirurgia de apendicite complicada, com peritonite, ela vai causar um hígado paralítico e realmente a introdução alimentar ela precisa ser um pouco mais ponderada. Enquanto que, por exemplo, as cirurgias do abdômen superior, como as colecistites, que aqui no hospital não é feita por vídeo e, por causa disso, também não é feita por anestesia geral. A maioria dos anestesistas daqui, quase todos, fazem a colecistectomia com raquianestesia, que é a anestesia para esse tipo de cirurgia menos adequada, porque você acaba usando essas doses de opioides maiores para manter o estado pós-anestésico, e na parte do andar superior do abdômen, que vai dar uma gastroparesia, que vai fazer a pessoa ter efeitos colaterais relacionados a isso. Uma anestesia geral provavelmente diminuiria 40%, 50% dos efeitos. Isso já é provado. Mas aqui, a opção pela raquianestesia é mais comum. Então, talvez ver se essas complicações aconteceram numa apendicite complicada, numa colestectomia, definir melhor que tipo de cirurgia foi feito e se essas complicações apareceram. Mas, de imediato, assim, para mim, isso aqui é um recorte do que é o hospital, de como ele funciona, tem todas as limitações de não ter uma sonda nasointeral, de não ter as dietas enterais próprias e de ter essa coisa meio artesanal de fazer a introdução alimentar. As dietas elas são prontas, elas não são individualizadas para as pessoas. Então, tudo isso deixa a reintrodução alimentar no pós-operatório uma coisa que precisa de ajustes. E esse trabalho ele mostra que esses ajustes precisam ser feitos de forma emergente, agora, ontem. Isso era para ter sido, já era para acontecer. Né? Então, acho que isso aqui é uma amostra muito boa. Por mim, era só ter mais prontuários analisados, virar uma linha de pesquisa e destrinchar melhor todas essas variáveis
para seguir melhorando mais esses aspectos, tá bom? A estética do texto gostei, os slides também eu achei que foram bem simples. Alguns tinham muito texto, eu prefiro os slides só com tópicos, assim, mas isso é só uma preferência, isso não necessariamente é um defeito da apresentação. Mas achei bem simples, a apresentação muito objetiva. Como a Yanga falou também, a leitura é fácil, então é um trabalho que é fácil de ler, apesar de ter, eu até aprendi algumas coisas, porque como você teve a orientação de uma professora doutora, tem ferramentas estatísticas que eu não conhecia, e aí eu peguei para mim agora, estou aprendendo estou anexando agora no meu acervo algumas das ferramentas que foram usadas. Então, parabéns aí pelo trabalho, e ficou bem legal. Na comissão do internato, o diretor do hospital sugeriu que a gente criasse protocolos para o serviço. Isso é um primeiro passo, né, de você criar uma rotina de serviços, e eu vou levar esse trabalho para tentar fazer um protocolo de reintrodução alimentar dentro dos padrões do que é possível ser feito aqui no hospital. Claro, a gente sempre começa com a ideia de botar no papel e vamos tentar fazer o que está no papel virar realidade, tá bom? Então, parabéns e vamos conversar aí depois da nota dela, mas eu acho que o negócio não está difícil, não. Obrigada, Jonathan. Eu até falei com a Yasmin, sabe, professores? Professor Yanga, professor Jonathan, que aqui em Viçosa, né, quando a gente fazia trabalho de TCC, eu não passei por isso, que minha grade curricular era outra, não tinha TCC, mas tinha outros milhares de trabalhos antes disso. E quando a gente faz o mestrado, o doutorado, e a gente às vezes coleta, igual eu coletei no colégio, né, a gente sempre traz a obrigação para nós de devolver, né, de fazer uma devolutiva à Secretaria Municipal, por exemplo, de Educação ou de Saúde, né, ou ao colégio, ou à instituição que nos, né, abarcou para fazer essa pesquisa. Então, acho que interessante, né, que eu até falei com Yasmin, é que agora, né, a gente pega esses dados, cria um relatório um pouquinho mais enxuto, para entregar à direção do hospital. Eu acho que, mesmo com toda a pandemia, né, a direção do hospital já tinha nos aceitado para essa pesquisa, a direção anterior. Nós entramos em contato com a direção atual, nós explicamos, né, que Yasmin não ia ter contato com o paciente, ela precisaria somente ficar quietinha lá onde os prontuários Paulo Afonso, porque eu não estava lá. Então, a gente conseguiu, né, eu agradeço, eles não estão presentes aqui hoje, mas mesmo assim eu faço questão de agradecer a direção por ter nos dado essa oportunidade. Eles poderiam simplesmente, né, ter dado 1000 justificativas e não ter aceitado essa ida dela lá. E, pelo contrário, abriram as portas, nos deram prazo para coleta. E, assim, eu acho que é interessante agora, né, a gente também pegar esse trabalho, faz um relatório, entrega, porque eu acho que é uma maneira também da gente, vamos dizer assim, a produção que é feita na instituição de ensino voltar à população para que isso seja benéfico, né? Quem sabe a futura gestão, a gestão atual, quando, né, começar a ter um pouco mais de recurso, ela não veja com bons olhos um trabalho que vai resultar numa futura equipe multidisciplinar de terapia, que veja que isso é um investimento para longo prazo, ter um descontinho aí nos prejuízos financeiros que a gente tem no hospital, né, que seja um investimento que a médio prazo, a curto prazo, a longo prazo gere benefícios ao hospital. Então, acho que vale a pena a gente dar essa devolutiva à direção do hospital como uma forma também de manter as portas abertas para outros futuros trabalhos. Eu acho que sempre é importante isso. E eu acho que é importante também para eles olharem para os próprios dados que eles têm em mãos, né? O quanto isso ajuda, o quanto que a nutrição é importante, junto com a equipe da enfermagem, junto com a equipe médica, junto com a equipe de fisioterapeuta e dos diversos profissionais que lá atuam. Tá? Então, fica aí meu agradecimento à direção do hospital, apesar, né, dos pesares e da situação atual do hospital. A gente, sim, teve uma abertura,
e eu acho que é importante a gente dar essa devolutiva também, tá? Eu vou pedir licença, Yasmin, vocês fiquem aí no suspense. Eu vou me reunir na outra sala com o professor Jonathan e o professor Yanga para ver sua nota. E aí a gente volta daqui a pouquinho para te dar o resultado, tá bom? Tranquilo. Aê! Tá doido. Parabéns. Coisa linda. Top demais, trabalho top. Vai virar até protocolo, Yasmin. Yasmin vai virar. Eu não te aguento, Gabriel. Protocolo do hospital, que orgulho. Ai, meu Deus, você falou tudo. Diga aí, chiqueza. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Eu vou sair vermelho. catando Vai lá, com vermelho. esse protocolo pra mostrar que o Bó que fez aqui foi minha amiga. Tá vendo o estudo dela? Arrasou, Não, eu já tô parabéns. imaginando aqui eu trabalhando, né? Lá no NAI. Esse protocolo foi a minha amiga que criou, tá, minha gente? Com licença. Desculpa aí vocês. Ó, e só um parêntese. Tudo bem. Yasmin teve uma crise de cálculo renal durante a coleta de dados e a gente operou o funcionário do hospital que era do arquivo. Aconteceram essas duas excentricidades aqui. Poxa, bem Meu oportuno, Deus, né? as coisas que tem que acontecer com Yasmin, né? Se não tivesse essas coisas, não era o trabalho dela. Todas as épocas para ter a crise tem que ser logo na época da coleta. Antes fosse só a crise, até pielonete frito eu tive, pô. Pois é, que luta. Mas deu tudo certo. Mas é por isso que ela vai tirar 10 hoje. Depois de tanto sofrimento, nada menos do que 10. Sofrimento não tem graça, né? Dona Janete toda orgulhosa da filha. Eita. Minha princesa. Princesinha da mamãe. Pessoal, não deixe de olhar para esse gato aí, de Eduardo Pereira. Ah, Esse sim. um gato, É o nome dela. Parecendo um Smiggle. Professor, obrigado também por ter aceito aí. Eu sei que da outra vez quase que não ia dar certo quando chamou o senhor que ia casar bem no dia que tinha escolhido. Aí veio pandemia, veio, enfim. E parabéns pelo filhinho também. Obrigado. Prazer. Gostei do seu trabalho também. Em vez de olhar minha apresentação, tá assistindo novela, é? A bichinha. Minha filha, ela também é filha de Deus. Ela é nervosa, como é que assiste? Yasmin? Não tem coragem não, eu acho. Ela não sabe ligar o áudio. Dudu, ajuda aí.
Mãe, pra que esse bico? Ixi, agora é a hora. Bom, estamos aqui de volta. Agradecer mais uma vez a participação dos professores, professor Ian, professor Jonathan. Realmente, né, foi o que o professor Jonathan falou, quando Yasmin veio com a ideia, eu falei, ai meu Deus, será que isso vai dar certo? Aí ela, professora, a senhora pode me orientar? Aí chega a dar um prolapso assim, no coração, e a gente fica, né, preocupado se a gente mais orienta ou desorienta vocês. Então, agradecer, parabenizar a mãe, porque nessas horas eu já fui aluna, ainda continuo sendo, que a gente nunca para de estudar. Então, quando a gente quer falar mal do professor, quer desafogar as mágoas, né, quer falar mal da pesquisa que não está dando certo, a gente vai e chora no colo do pai e da mãe. Então, a família é importante nessas horas. Parabéns à família pela excelente filha que vocês têm, uma criação belíssima, uma educação maravilhosa. Pedi a Jerry para me chamar fora lá da sala. Eu falava, Yasmin, pode bater na minha sala e entrar, meu bem. Então, de uma educação, assim, extraordinária. Vai ser uma excelente médica, vocês terão uma excelente médica na família. Podem aproveitar, usar e abusar dela. E já encaminha para fazer uma especialidade que aproveita para a família inteira, tá? Que aí atende todo mundo de graça. E aí, Yasmin foi aprovada com louvores, a nota ficou 9,75, né, arredondando 9,8, então tá de parabéns. Queria agradecer pela confiança em ter me escolhido como sua orientadora. Até agora só tive alunas e alunos excelentes no TCC, espero que continue nesse nível. É um trabalho belíssimo. Te parabenizar pela garra, né? Até os 45 quase, né, do segundo tempo, a gente não sabia se a gente ia conseguir coletar por conta dessa pandemia, e aí você foi corajosa o suficiente para se deslocar até Paulo Afonso, correr atrás da diretoria do hospital, e tá aí o belíssimo trabalho que você fez. Então, parabéns à família, e agora é partir o internato, né, como se dizem os jovens de hoje em dia, e aí parte a formatura depois. Tá? Então, de TCC, você está aprovadíssima. Queria agradecer a todos pela presença e passar a palavra para a Yasmin, para ela fechar a noite aí com o doguinho dela no colo. Tirou umas 50 milhões de toneladas dos ombros agora. E só agradecer mesmo a todos vocês e por essa etapa concluída, finalmente. Parabéns. Que vocês tenham uma boa noite, Yasmin, uma noite sossegada, tranquila, que durma bem, acorde amanhã com 10 quilos mais leve. Aí a gente vai fazer o relatório para o hospital, retorna ao hospital e a gente vai botar esse trabalho para frente para ser publicado, tá bom? Então, boa noite a todos. Eu agradeço a presença de todo mundo que ficou até agora aqui, tá? A mãe vai falar. Pode falar, mãe. Boa noite a todos. Eu estou assistindo, porque eu coloquei na televisão grande, o computador está na minha frente e eu assisti na televisão. E Gabriel falou que eu estava olhando para o outro lado. Mas estou muito feliz pela minha princesa. A mãe está emocionada, não vai falar muito. Obrigada a todos e boa noite. Pode ficar emocionada mesmo. Sua filha é motivo de muito orgulho, tá?
como estudante, como pessoa, e tenho certeza que vai ser uma médica excepcional. Obrigada. Boa noite a todos. Sim, galera. Saudades, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, turminha que eu não vejo faz tempo. Tchau. Pronto, meu bem, aprovada, viu? Pode dormir sossegada agora. Obrigada. Tô precisando, porque a olheira tá tão grande que tá dando volta aqui na cara. Não fiz nada. A única coisa que fiz foi te ajudar na estatística. Só isso. Ajudou sim. Várias Então, coisas durma em bem. dúvida e conseguiu me ajudar. Pois é. Então, durma bem, aproveite esse restinho de semana. Depois a gente olha o prazo para entregar para o professor Diogo as correções. Às vezes as sugestões só de melhoria da professora Yanga também podem, às vezes, ir para a revista, a gente deixa como tá, às vezes, para entregar para o professor Diogo. A gente também pensa em fazer um relatóriozinho básico, igual ao seu trabalho, para ser entregue ao hospital. E aí a gente começa a pensar nas revistas para publicação. Mas, por enquanto, aproveite a semana, durma tranquila e bora terminar seu 8º período para você ir para o seu internato, tá bom? Aproveitar a semana que daqui a 10 dias tem mais prova. Exato, então aproveita, descansa um pouquinho hoje. A mãe deve ter feito uma comida gostosa, se não fez, faça para acalentar a filha. Aí durma bem, amanhã já é outro dia. Tá certo, professora. Obrigada. Boa noite. Beijo, prazer conhecer a mãe, viu? Fala, mãe. Yasmin, eu tô assistindo, né, porque eu botei na televisão grande, porque o computador do Dudu é bem miudinho, aí não dá pra assistir melhor. Conversa, você tá assistindo a novela aí das 8? Se tivesse, tá assistindo, mostra aí, Dudu, vai, pra ela ver. Mostra, Dudu, como tá ligado. Tá sem Ela áudio. tava ali chorando. Aí, ó, tá vendo, ó, como é que eu tô assistindo na televisão? Tá vendo? Eu botei a da televisão do quarto. É, pra te ver bem grandona, Yasmin. Foi, porque no computador é bem miudinho. Aí quebra a tela da TV. Quebra não. Quebra nada. Você arrasou, parabéns. Ah, Maria, tava pra botar um ovo já. Não é ruim, né? Já passei por 2. Agora Ah, você vai Maria. passar por muitas ainda. Tô fora. Tá, você tá dentro mesmo. E Bidu, cadê Bidu? Ela botou até Bidu pra aparecer. Bidu tá lá na porta, que ele não pode ver ninguém passando nessa escada que ele vai latir. É Fifi. É o Joadento. Tá tendo aula agora. Então vai lá. Tchau. Tá tendo aula amanhã. Tá, eu já disse pra senhora, mas amanhã não lembra. Ah, Tchau, foi mesmo. todo mundo. Tá bom. Pois tchau, princesa da mamãe. Tchau, mamãe. Eu vou dar o cascudo nesse seu irmão, viu? Ele fica com coisa. Sei não. Até o óculos eu perdi. Tu tava nem enxergando pra digitar nada. Não faça Eu isso não sei. com tesouro. Eu não sei digitar não nesse negócio, não. Pois é porque eu não encontrei meu óculos. Eu usei ele até agora, aí não achei. E o teclado aqui